Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tô colocando aqui o tema da live. Essa live hoje é muito interessante. Tô aqui fora porque eu tô escondendo das crianças, que elas estão bem no agito total. Coloquei aqui o tema da live. Tudo bem, Neidinha, Grazi, Débora, Jamie? Vamos ver se a nossa convidada, se a Thaís já chegou. Oi, Lorenzo, tudo bem? Lorenzo, treinador. Boa noite aí para vocês. Aqui ainda é tarde, gente. Aqui são 5h32 da tarde. Aí no Brasil já é noite, né? E aqui tá verão, tá bem quente. Deixa eu ver aqui se a nossa convidada já está aqui. A Thaís é psicóloga, ela é educadora parental também, assim como eu. E a gente vai falar de um tema muito importante que acontece com todos nós que somos mães e pai, né? Deixa eu ver se a Thaís está aqui. A Thaís ainda não entrou. Enquanto isso, vocês poderiam ir falando para mim de qual lugar do Brasil que vocês estão, ou do mundo, né? Tem gente que acompanha a gente aqui nos Estados Unidos, na Europa. Acabaram de abrir a porta aqui. Acabou de entrar a Thaís. Eu tô vendo ela aqui da Educação Gentil. Deixa eu aceitar a Thaís. Vamos aceitar a Thaís. Thaís Lobato, do Educação Gentil. O tema da nossa live hoje: por que meu filho não muda se eu já fiz de tudo? Estamos aguardando. Oi, Estela, tudo bem? A Estela também é psicóloga. A Estela Xavier. Cadê você, amiga? Cadê a Thaís? Eu estou acionando ela na live. E aí vocês podem respondendo aí para mim de qual lugar do Brasil vocês... Oi, apareceu. Oi! Tudo bem? Eu estou tentando encontrar um lugar aqui. Eu tinha que vir aqui para fora, porque as crianças estão tudo aqui acordadas, sabe? Estão naquele pique todo. Eu estou achando um lugarzinho aqui fora. Boa noite, querida. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bem? Que prazer ter você aqui com a gente. A Thaís, gente, eu já tinha até falado, ela é psicóloga infantil, ela também é educadora parental. E ela é mãe de 2 princesas, né? Ela é Verdade. Da Laura e da Da Júlia. Laura e da Júlia. Qual a idade das suas princesas? Cláudia, a Laura tem 5 anos e a Júlia vai fazer 2 anos semana que vem. A Laura, olha que gracinha. A Laura, então, é da idade da Ágata. A Ágata tem 5 anos, tá ali na porta já. Ah, é? E a Alice tem 3, o Noah tem 7. Então, fala um pouquinho de você aqui para o pessoal conhecer você, conhecer o seu trabalho. Oi, gente, boa noite. Aqui no Brasil já é noite, né? Aqui é a tarde ainda. Viu? Já tá lindo aí, né? Tá. Aqui tá vendo? Dá pra ouvir direitinho? O som tá saindo Eu estou legal? ouvindo bem. Tá ótimo, então. Então, eu sou psicóloga infantil, só atendo crianças e pais, faço orientação de pais, trabalho exclusivamente com a infância, Isso. tá? Tem pessoas que dizem, Thaís, me atende, o adulto atende. Não atendo, Isso. gente. Vamos falar boa noite. Espera aí, Thaís, deixa eu só levar elas de volta aqui. Vamos fala assim, boa noite, pessoal. Boa noite, Isso. pessoal. Agora vai lá com o Que papai para a mamãe fazer a lindas. live. Depois sua mãe brinca com vocês. Elas gostam de aparecer no ar da graça. Imagina. Então, e eu trabalho exclusivamente com comportamentos desafiadores, né? Algumas patologias, não são todas que eu trabalho, mas principalmente com comportamentos desafiadores, né? Que é a demanda da maioria dos pais hoje em dia. Thaís, eu não sei lidar com esse comportamento, eu não estou mais aguentando, o que eu faço? É o que eu falei no início da live. Todos nós que somos mãe, né, e pai, a gente passa por isso, né? Os comportamentos. Sim. Aqui, ó, começando os comportamentos desafiadores aqui ao vivo, ó. Mas faz parte, né? E a demanda nessa pandemia está muito grande. Demais, né? Essa questão da quarentena, né? Muito. Ter que ficar dentro de casa. Sim. E assim,
Deixa eu só Anota colocar seu elas aqui para dentro, porque elas estão aqui perto da piscina, eu tenho medo delas caírem aqui. Vem cá, garotas. Tranquilo. Vem aqui, mamãe. Deixa eu fechar a porta aqui, porque segurança em primeiro lugar, né? A gente começa. Vem cá, meu amor. Vem. Vamos com o papai? Só um minutinho, gente. Vem. Deixa eu abrir a porta aqui. Ô, pai, pega a Agatha e a Alice aqui pra mim, por favor. Pega a Agatha e a Alice aqui pra mim, por favor, que elas estão perto da piscina aqui, ó. Vovô vai pegar vocês. Elas estão brincando aqui perto da piscina, eu tenho medo delas caírem aqui. E aí já viu. Então, mas todos nós, né, Thaís, a gente passa por isso, né, com os comportamentos desafiadores das crianças, a criança que não quer obedecer. E aí, como que a gente faz? Eu tenho certeza que no seu consultório, a demanda maior que eles perguntam isso, né, o que eu faço quando as minhas crianças não se comportam, gritam, batem, brigam? Como lidar com a criança mal comportada, né? Verdade, Cláudia. Essa é uma demanda frequente no consultório, né? E muitas vezes eles já chegam com essa frequência até exagerada, né? Porque quando a criança já está assim, demais dentro de casa. Mas assim, você deve concordar comigo que a gente fala que todo comportamento desafiador existe necessidades, né? Isso. Então, assim, a criança, ela não tem um mau comportamento porque ela quer, né? Ela não tá, ao contrário do que muitos pais pensam, que as crianças, meu filho está me desafiando, meu filho está fazendo isso de Para me propósito, irritar, né? Tem muitos pais para que me falam, mas irritar, ela faz para me né? irritar, Então, propósito. isso. E não é isso, a criança, ela não quer fazer birra, ela não quer fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, a criança ela quer brincar, ela quer ser feliz. Isso. Só que existem as necessidades delas também. O que a gente não entende, né, que é isso que eu trabalho aqui muito. Atrás, olha a minha Pois caçulinha é. ficar comigo, né? É a curiosidade, né? A curiosidade é querer estar com a gente. E é o que eu tento trabalhar na cabeça dos pais. A gente precisa entender nossos filhos. A gente precisa conhecer e entender as necessidades deles no momento, né? A birra nada mais é isso do que isso. É uma necessidade não atendida. E principalmente na idade delas, que é pequena. Por exemplo, a Alice tem 3 anos, né? Então, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Eles não compreendem muitas coisas, né? Não, eles não compreendem. Tá tentando abrir a são porta. Olha isso, gente. Essa live já tá subindo, ó. Criança mal comportada ali, ó. Subindo na cadeira para abrir a porta. Vê se eu aguento isso. Né? Então, acabei me perdendo. O que a gente estava falando? Porque a criança pequena, por exemplo, a Alice só tem 3 aninhos, né? Então o cérebro ainda está de desenvolvimento. Elas não compreendem muitas coisas, né? Não, elas por impulso, né? O cérebro está em desenvolvimento e a criança faz muitas coisas por impulso, que é o natural dela, o natural nosso também. E aí quem vai discernir as coisas, quem vai direcionar esse comportamento somos nós, pais. Né? O que acontece é que nós não temos isso em mente. O que a gente quer? A gente quer sanar aquele comportamento de qualquer forma. E aí não vem a educação. E a gente quer assim, solucionar da maneira mais fácil e rápida. Tá mais fácil, E aí a gente tem que ter em mente que a maneira mais fácil não é a forma de educar corretamente, né? Porque a maneira mais fácil é brigando, é pondo de castigo, é batendo, é sanar de qualquer forma aquele comportamento. Mas aí você se pergunta, o que eu estou ensinando pro meu filho me comportando dessa maneira? Verdade. Né? E aí é isso que eu falo para os pais que eu atendo. A gente tem que se perguntar, se eu grito com meu filho, por exemplo, a sua filha tá ali e você diz assim, fulana, sai daí agora, não faça isso. Mas na cabeça dela, desce da cadeira é isso. Isso. Ela assusta, até cai na cadeira mesmo, né?
Nesse momento você não está educando, você não está mostrando para ela de forma coerente o que ela tem que fazer. Porque para ela aquilo dali é uma brincadeira, nada mais do que isso. É É verdade. divertido, é gostoso para ela. Ela não entende que ela vai cair, que pode quebrar um braço, que aquilo é errado porque a mamãe está trabalhando, né? Então, assim, aos poucos eles vão entendendo, mas isso é com muita persistência e eles vão entender melhor a- dependendo da forma que você falar, É né? verdade. Dependendo da forma que você falar. E ela, a minha filha tá persistente lá, tentando abrir a porta, subindo na cadeira. Para ela tá super prazeroso isso. Tá, aí conseguiu abrir a porta lá. Ó. E deixa eu te falar, Aham. lá vem as duas de novo. Deixa eu te perguntar, e quando, por exemplo, quando a criança é mal comportada, e aí você vai, né, a mãe leva a criança lá para você atender e tudo, só que aí você vê que aquele comportamento da criança tem muito a ver com o pai ou com a mãe, como a mãe é, por exemplo. Se uma mãe, ela só fala gritando, o que ela espera do filho dela? O filho vai falar só gritando, né? Porque as Com crianças aprendem com certeza. a gente, né? Uma criança que fala muito palavrão. Eu atendi uma mãe outro dia e ela falou assim, eu não sei mais o que eu faço, meu filho só fala palavrão. Aí eu conversando com ela e tudo, aí a família toda só fala palavrão. Então é claro que a criança vai aprender a falar palavrão, né? Então Com como que toda você certeza. lida assim com o pai, com a mãe, assim, que assim, eles têm que ser o bom exemplo para os filhos, né? Como que você aborda então esses pais? Cláudia, é sensibilizando mesmo, né? Trazendo eles para, digamos assim, para o mundo da criança, do filho, né? A gente sensibiliza, fala realmente dessa forma que você falou. O que que eu tô mostrando? Gente, vai cair aqui na piscina, só um minutinho. Mamãe já tá terminando, meu amor. Daqui a pouco mamãe vem brincar com vocês. Isso, eu tô com medo delas caírem aqui na piscina, aí vai ter um acidente aqui. Mamãe não pode, tá? Daqui a pouco mamãe vem nadar com vocês. Tá? Daqui a pouco. Mamãe tá fazendo a live agora, tá? Espera um pouquinho. Só um minutinho. O gringo. A Alice quase caiu na piscina aqui. Ai, gente, vocês me desculpam. Hoje elas querem Nada, isso ficar mal acontece. comportadas, olha só. Tá sendo o exemplo certo aí da live. A segurança em primeiro lugar. Se elas caírem aqui da piscina, meu Deus. Então, a gente traz os pais para essa acessibilidade mesmo. A gente tenta mostrar para eles a forma que eles estão falando com os filhos, Aham. né? Então, assim, é, traz eles para a realidade. Seu filho está falando palavrão, mas qual é a forma que você fala com o seu filho no dia a dia? Isso. Né? Então, assim, a partir do momento que eles respondem essa pergunta para mim, eu disse, não, você pode falar para mim a forma real como você fala com Aham. seu filho. Às vezes Ah, eles ficam com Thaís, vergonha um pouquinho de falar, não é? mas aí a gente faz todo um É. trabalho, né, dentro do consultório. E Aham. aí eles acabam caindo por si. Eu disse, então, né, como é que você quer que seu filho tenha uma educação em que você não está sendo espelho para ele? Né? Isso. E aí muitos ficam assim, mas só que isso a gente acontece, né? A gente é acostumado a fazer isso. Esse é o mal do ser humano, porque a gente não quer se forçar, a gente não quer ter trabalho, porque educar dá trabalho, né? Dá trabalho, não é fácil, né? Ainda É, mais quem tem um monte de filho, que nem eu, três. Não é três fácil, filhos. gente. Não é fácil. Não é fácil, mas eu sempre digo para os meus clientes, educar é persistência. Né? É Verdade. paciência e Paciência. persistência. E As duas palavras persistência. que eu sempre falo também, gente, paciência e persistência, né? E Paciência acredita e no persistência. processo também. Por exemplo, a gente que fala da disciplina positiva. Tem pais que Uhum. acham que a criança vai mudar da noite para o dia. E eu falo assim, Não, não, não gente, é tem que ser com assim. calma, é um processo, funciona ao longo do prazo, né? Então, aos poucos a gente Com certeza. vai vendo melhora, mas não é da noite para o dia, né? Nem nada, nenhum comportamento, nem de uma criança, nem de um adulto, o processo de mudança ele é muito longo, né? Imagina os adultos quantos anos já vivendo dessa forma e
processo de mudança não vai ser de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, porque muitas vezes eles, já estou 4 sessões e não acontece nada, né? Assim, e Geralmente não com é, 4 sessões que começa a ver melhora, né? é e não é assim, né? A gente vem cheio de crenças, uma cultura violenta, que a É. gente vem de uma cultura violenta com as De crianças, punição, de né? De castigo, de punição grito, né? e tudo Humilhação. Ah, você isso. é meu filho, você tem que obedecer na questão de mandar e a criança tem que fazer o que você está falando, né? Aquela autoritarismo, Isso. né? Então isso já é uma cultura, né? E para você tirar isso é bem difícil, né? Para desensibilizar isso. E ainda mais que outras pessoas, principalmente da família, eles não te apoiam nessa mudança, É verdade. né? São os avós, são os tios. Mas pô, tu vai falar dessa forma com Não ele? vai Mas bater na sua criança, não. Eles falam não assim, vai mas você não bater. bate no seu filho, mas você não grita com seu filho, não Isso, é? é. Ele não vai ser, fala que não vai, tipo, não vai crescer, não vai aprender, não vai ser educado. E é muito pelo contrário, se você bate, se você grita, se você pune a sua criança, ela vai ter um adulto problemático, né? Sim, vai. Ah, Aí, então, assim, muitos pais, eu trabalho dessa forma mesmo, é sensibilizando os pais e mostrando a realidade para eles, isso. né? Eu atendi hoje um pai que falou assim, nossa, mas você é a primeira psicóloga que eu vejo que é bem mais incisiva. Olha. Não, Aham. eu disse, não é isso. É porque muitas pessoas vão para terapia achando que vão ouvir o que querem, né? Verdade. Vão se acalentar. E não é bem isso. Na terapia a gente tem muitos conflitos, né? A gente ouve o que não quer. Por quê? Eu Porque o mesmo, processo de sabe, mudança Thaís? é essa. Eu mesmo, quando eu comecei a conhecer e estudar a disciplina positiva, eu tive um choque, assim, de realidade, porque eu estava sendo uma mãe muito, assim, dessa questão de autoritária mesmo, sabe? E eu Uhum. gritava com meus filhos, eu estava perdendo a paciência muito fácil, entendeu? Então, até que eu caí, falei, gente, isso não tá certo, o que eu quero passar para os meus filhos? E que eu caí na real, realmente eles não vão aprender nada dessa forma que eu estou corrigindo eles, né? Então, assim, primeiro eu tive que mudar. Então, a gente realmente leva um choque. Eu levei um choque e eu falei assim, nossa. E aí, primeiro eu comecei a mudar, eu comecei a me transformar primeiro para depois eu Isso conseguir educar mesmo. os meus filhos pelo exemplo, sabe? Só que não é fácil, Uhum. né? Tem dia que a gente ainda escorrega, tem dia que a gente erra. Mas Com a certeza. importância é a gente reconhecer o erro, sabe? E pedir perdão e continuar, né? O importante é isso que eu falei para você agora há pouco, é persistência. Né, Cláudia? Isso. A gente não é perfeito e longe de sermos mães e pais perfeitos, É, né? Longe disso. Mas se a gente tem o conhecimento, se a gente busca o conhecimento e informações para o que é melhor para o nosso filho, para a nossa família, e se a gente fizer algo diferente todos os dias, pelo menos tentar, isso já é muita coisa. isso. Eu acredito assim fervorosamente de que se pai e mãe não mudar comportamento, não mudar atitude, nada vai adiantar dentro de casa. A criança não vai mudar também, né? A Não Vera vai. Silene, ela está perguntando qual seria a forma correta de falar para a criança. Tá, mas falar o quê? Deve ser corrigindo, Falar, né? corrigir. A gente trabalha muito com acolhimento e respeito, né? Isso. Sempre perguntando para a criança o que ela está sentindo, né? Uma Eu forma trabalho muito. respeitosa, né? Uma forma respeitosa, É uma forma gentil. respeitosa. Mesmo que você esteja com muita raiva, né? Isso. Você tem que se segurar, Respira né? fundo, conta até Respira, 10, né? até porque a raiva daquele momento não é dele, é sua. A gente Isso. tem que separar isso, né? E tentar e sempre fechar os olhos e respirar, pensar que Faz aquela pausa positiva, né? alguma coisa aquela criança está querendo, né? Me comunicar e não está conseguindo. O que a gente faz é sempre olhar no olho da criança, agachar, né, Isso. ter o Ficar contato na mesma altura visual, ali da ficar criança, na né? mesma altura da criança e falar:
filho, eu entendo que você tá com raiva, filho, eu entendo que você quer tal coisa, mas nesse momento não dá, Isso. né? Eu sei que você tá com raiva, você pode ficar com raiva, você quer um abraço da mamãe, você quer um abraço do papai, né? Então, assim, a gente vai trabalhando primeiro o acolhimento, Isso. né? Conectar com a Porque criança antes da gente pedir, a gente conecta. isso mesmo. Essa conexão é que vai ser o diferencial. É Tem verdade. crianças que são. É incrível como tem crianças que, às vezes, quando você diz assim, filho, me dá um abraço, pronto, cessa tudo. Cessa É toda verdade. aquela birra. Eu falei, Né? Então, inclusive, eu assim, escrevi um post sobre isso, fala o poder do abraço. Eu falei assim, gente, experimenta fazer isso. Às vezes a minha filha, a Agatha, que estava subindo na cadeira, às vezes do nada ela é meio chorosa, às vezes do nada ela começa a chorar. Aí outro dia eu falei, gente, eu vou fazer a técnica do abraço. Eu cheguei, Agatha, vem dar um abraço da mamãe. E parei assim em frente dela. Aí ela ficou me olhando assim, eu falei assim, vem dar um abraço, mamãe tá precisando de um abraço. Aí ela veio, sim, abraçou, colocou, né, começou a chorar, ficou tipo 1 minuto assim, chorando no meu ombro, e depois acabou assim. E falei assim, gente, olha como que funciona a técnica do abraço, né? funciona, Cláudia, porque a birra da criança, ela é uma explosão de sentimentos. Né? É como a criança estivesse falando assim para você, para ela mesma, gente, eu não sei o que eu tô sentindo. Ela não sabe É o que ela tá verdade. Não sabe sentindo. se expressar também, se a criança quer alguma Ela coisa. não sabe falar o que ela quer, né? Então, assim, imagina você com muitas vezes a gente tá frustrado, com raiva, triste e tá aquele misto de sentimento na gente e a gente fica emburrado Isso. muitas vezes, Às vezes a a gente quer gente que mesmo não se expressa, imagina a criança, né? isso. Então, é só a gente ter empatia com a criança e se colocar realmente no lugar dela, É né? verdade. Eu acho que o grande lance é esse, é a empatia. É a gente começar a botar o óculos com um olhar para a infância, né? Para o Isso. olhar daquele ser que está em desenvolvimento, né? Que precisa da nossa atenção, que precisa dos nossos cuidados, do nosso direcionamento. A criança ela não é um mini adulto. E Isso. muitas vezes a gente trata elas como mini adultos, né? Como se a gente fosse falar uma vez, eles vão entender e pronto. Não é Não, teve assim, uma gente. mãe que eu conversei que ela falou assim, nossa, ela me agradeceu, mas falou assim, Cláudia, eu não sabia que meu filho tinha sentimento. Eu falei assim, a gente fica surpreso, mas ela achava que criança não tinha sentimento, né? Sim. Então, olha a importância da gente validar o sentimento da criança. Essa é a A, primeira. Pode falar. Não, a Vera está agradecendo que ela agradeceu e falou que vai começar essa técnica amanhã. Tenho 2 crianças, uma de 1 ano e 10 meses e uma de 4. Muito bem, Vera. Começa mesmo e fala pra gente, né, se funcionou. Eu Fala a tenho sua certeza que vai dar experiência. certo. É. Vai sim, quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, nossas atitudes, até porque, dependendo da família que a criança vive, aquilo para ela vai ser surpreendente. Dizer assim, Vai. nossa, a minha mãe tá falando assim comigo, o que está acontecendo? Isso. Minha Porque mãe tá muitas me vezes ouvindo, né? A minha mãe tá minha tirando mãe tá me tempo para me escutar, ouvindo, né? entende? Então, assim, é muito transformador. É muito transformador quando a mudança começa em nós. Isso. A pessoa Né? ela Então, tem que assim, experimentar, né? Não é só uma coisa de teoria, tem que fazer na prática mesmo. E que nem eu falei, no sim, dia com que a gente certeza. errar, no dia que a gente perder a paciência, né, a gente recomeça de novo, a gente pede perdão. E que a gente falou, né, já falou, sei lá, quantas vezes, paciência e persistência, né? E vamos seguindo em frente, Paciência e né? persistência. Esse é E meu lema aqui em casa, é paciência e aqui persistência, também, paciência e persistência. muita É, paciência, principalmente nessa época de homeschooling, de quarentena. Eu falei assim, gente, ainda bem que eu conheço a disciplina positiva, porque senão eu teria surtado, sabe? Então tenho feito as pausas positivas, sabe? O, o, é, a cantinho caixa do pé. da calma, é a caixa da calma que ajuda muito as minhas crianças, sabe? A respiração do Uhum. peixinho. Então isso ajuda muito. A Magna Sim, falou, Cláudia. a Magna tá Ah, falando que ela já enviou a live para minha irmã ver vocês. Obrigado, Magna. Isso obrigada, mesmo, vamos Magda. compartilhar a live, né, gente? O que é bom, a gente tem que compartilhar. E Com Thaís até certeza. Pode uma falar. pergunta que me enviaram no inbox, né? Ela falou assim, que meus Hum. filhos brigam o tempo todo em casa e em qualquer lugar. Eles têm 9 e 11 anos e agora na quarentena está pior ainda. Eles não me respeitam, não obedecem, não me ajudam nas tarefas de casa. Eu bato, olha só, eu bato, eu coloco de castigo, eu tiro o celular e o videogame deles, mas não funciona. O que eu faço me ajuda.
Olha só essa mãe. Então, bem complexo, né? Então, assim, a gente pode direcionar de uma forma geral, né? Porque, assim, eu não sei de que forma ela briga, eu não sei de que forma Isso. ela põe Dois de irmãos, né? Um de castigo, 9 e outro de né? 11 São anos. dois irmãos. Olha só, veja bem. A relação de irmãos, ela é muito saudável a briga, né? Porque eu já até fiz uma live aqui sobre briga de irmãos. Os irmãos, eles são os primeiros contatos sociais que se tem dentro de casa, né? Digamos Aham. assim, é um estágio do que ele vai passar lá fora, né? Então, assim, é ótimo ter irmão. É maravilhoso. É uma experiência que lá fora então é melhor ele brigar dentro de casa, né? Porque ele já Isso. vai saber como é que vai ser lá fora. Então é muito saudável isso. Não é saudável brigas absurdas de Se realmente de machuca, né? violência e Se tudo, bate um no outro, se machuca, tudo. machuca, isso. Eu até digo para as mães o seguinte, porque a gente tem uma mania de qualquer briguinha a gente se intrometer. Entende? Fulano, para com isso. Fulano, olha, para de bater, de brigar com teu irmão, não faça isso. Então, assim, a gente acaba perdendo a paciência sem necessidade. Por quê? Porque eles precisam brigar. É meio louco falar isso. Mas é verdade, eles Todo precisam irmão briga, brigar. né? Não tem como. Todo irmão briga. Porque a partir daquele conflito, eles vão ter novas habilidades. Eles precisam ter novas E, habilidades de como resolver aquele conflito. e Entende? Porque lá fora não vai ter pai e mãe um dia para resolver por eles. para separar a briga Entende? deles, né? Para separar, para. Então, assim, a gente tem que começar a perceber também que nem todas as coisas que acontecem dentro de casa, que a gente diz que é mau comportamento, são realmente coisas ruins. Não são coisas ruins, porque ali naquele momento é um momento de aprendizado para eles também, né? É a gente, enquanto pais, que temos que nos segurar nossa emoção, nossa raiva, nosso estresse, Autocontrole, né? né? Ter esse autocontrole de se incomodar com tudo que as crianças fazem. Isso. Entende? Então, assim, começou a brigar? Deixa eles brigarem, deixa eles se entenderem. Quando o negócio pegar feio, Isso eu fico aí a observando as gente vai crianças aqui lá. também. Eu faço assim, quando elas Tem que começam a brigar, eu fico observar. observando, assim, aí realmente quando eu vejo que eu tenho que intervir, eu intervenho. Senão eles mesmos resolvem por eles mesmos. Eles começam e acabam a briga E eles sabe o que mesmos. acontece? E sabe o que acontece, Cláudia? Muitas crianças em que os pais sempre intervêm, lá fora elas se tornam dependentes de alguma pessoa para se Verdade. defender, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que ver realmente que são coisas boas, habilidades que eles precisam aprender. Isso. Né? E ok, irmãos brigarem, não tem problema. O problema é a gente sempre se incomodar com isso. Eu entendo que vida de mãe a gente já tá cheia de coisa. A gente tá com a cabeça, né, a mil. E Estamos realmente qualquer coisinha a gente sobrecarregadas, né? sobrecarregadas. E qualquer coisa a gente explode. É, Mas é por isso que vem o autocontrole. isso. Porque nós somos os adultos da relação. Somos nós, adultos, que precisamos ter o autocontrole primeiro do que eles. Isso. Porque a gente tem que ensinar isso para eles. Isso foi o que eu Entende? falei. Foi o que eu falei que eu aprendi com a disciplina positiva, porque aqui em casa estava um caos, as crianças brigando, gritando, e eu me descontrolava junto, e gritava junto, e brigava junto, e o caos só ficava pior, entendeu? Então, depois Vamos. que eu passei falei, meu pai, eu preciso ter o autocontrole. É essa questão que eu que sou adulta da relação, é eu que tenho que dar o exemplo para as minhas crianças, né? Então, depois que eu passei, né, com a disciplina positiva e tudo, nossa, trouxe uma harmonia para minha casa, sabe? Até meu marido falou assim, nossa, baby, parabéns, viu? Bendita disciplina positiva, né? É, Mas que nem eu falei assim, não é fácil, tem dia que realmente a gente tem que contar até 10, a gente tem que fazer pausa positiva, porque tem dias realmente que é bem difíceis, né? É bem difícil assim, todo mundo tá na mesma situação nessa quarentena, né? Nessa É. pandemia. A gente não foi preparado para estar todo mundo em casa, né? Isso, Muitas homeschooling, famílias, para mim foi uma é, experiência assim muito louca essa de homeschooling, muito difícil, sabe? Com 3 crianças em diferentes fases, é bem difícil.
Então, tem famílias que é tudo muito novo isso, até mesmo a convivência com todos dentro de casa, né? Uhum. Porque assim, tem pais que saem de manhã cedo, voltam tarde, as crianças já estão dormindo. Então, Isso. assim, tem pais que falam para mim, Thaís, eu não sabia o que que era mais ter uma refeição com os meus filhos em casa. E aí, essas pessoas que não estão acostumadas começaram a se estranharem dentro de casa, né? Isso. E aí vem os conflitos, vem as brigas, né? Vem os entendimentos. Tanto é que, não sei se você viu, eu acho uma matéria que falaram que na pandemia o maior número de divórcios, né, estavam Isso, acontecendo. divórcio, de violência, né? De As crianças violência também, isso, doméstica, violência de infantil. abuso sexual. Então, assim, Infelizmente, muitas coisas estão acontecendo, né? Muitas coisas estão acontecendo isso. durante essa quarentena. E aí a gente vem chamar a atenção realmente para a saúde mental, né? Para o equilíbrio emocional, quanto isso é importante dentro de uma família, né? Hoje eu vejo que as pessoas estão dando mais valor, né? Nessa questão emocional, porque eles viram que realmente há necessidade, não Isso. adianta. Muitas dizem assim para mim, Thaís, não é realmente, não adianta bater, não adianta botar de castigo, não Não adianta adianta, gritar, gente. né? Não adianta. Não adianta. Sabe o que adianta? Adianta na hora, aquele momento só. Mas como Isso. essa mãe falou, eu já fiz de tudo. Será que você fez de tudo? De forma coerente, emocionalmente? Eu acho que não, porque eu digo para vocês, ainda vou fazer a live sobre esse assunto, é muito polêmico, né? De bater, não bater nos Isso, filhos e colocar tudo. de Mas eu, castigo, punição, realmente. mas eu arrisco a vocês aqui dizer para vocês, não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Então, assim, mudem o mindset de vocês, né? A mente de Se vocês transforma para uma primeiro, que outra nem foi o meu caso. Primeiro eu me forma. transformei. É uma transformação mesmo, Isso. sabe? É uma transformação. Cada dia mais, cada dia as pessoas vêm relatando isso, que não adianta mais esses comportamentos desrespeitosos e violentos que a gente que foi aprendido, né, durante todo esse tempo, essa nossa Gerações cultura atrás, né? violenta, Isso. gerações passadas, não funciona mais. E aí os pais vêm desesperados, porque não está mais funcionando, É né? verdade. E é tão simples, Não, gente, e é uma tão simples conversa, é simples. isso que eu falo, né? Outro dia também, eu conversei e falei, gente, o poder do abraço. E falei para uma mãe que eu estava falando assim, abraça mais seu filho. E ele tem, acho que tem 3 anos, e depois, nossa, não é que funcionou mesmo? Né? A criança fazia birra, eu vim, fui pedir o abraço e funcionou. E eu falei assim, tá vendo só? Passou, parou de gritar, começou a falar com um tom de voz gentil com a criança, olhar nos olhos da criança, sabe? Ela falou assim, nossa, são coisas simples que eu nunca pensei em fazer isso. E funcionou. E ela ficou super E a gente feliz se e me sente agradeceu até tanto. estranha, né? Não, pois é, eu falei, gente, é uma coisa tão simples. E, sabe, funciona, gente. Vale a pena vocês tentarem, né? E Vale muito a pena. E isso é apenas um início de uma mudança, né? Você pode transformar com outras atitudes, gentis, transformar realmente a sua família. isso. E se você não quer que a sua criança seja mal comportada, igual, por exemplo, assim, meu filho só fala palavrão, mas aí a família toda só falava palavrão. A Então, como que a família criança não toda. vai falar? Uma outra criança que só grita o tempo todo, mas a mãe grita o tempo todo, então a criança vai gritar. A minha criança é muito nervosa, mas a mãe é nervosa, bate e espanca a criança. Então, como que a criança vai se comportar, né? A gente tem que É, parar e pensar e refletir nisso e mudar o nosso comportamento, né? Se a gente quer que o total, nosso total. filho mude, melhore, tem que começar pela gente, né? A gente tem que ser o exemplo da criança, né? Nós somos, de fato, o exemplo. Nós temos o poder de transformar nossos filhos, o Isso, poder de colocar pessoas mais melhores no mundo, isso. né? A gente tem esse poder nas O nossas jeito que mãos. a gente educa nossas crianças agora vai ser o jeito que elas vão se tornar no futuro, né? Então, No qual adulto futuro. que você quer, né, que seu filho se Isso transforme? mesmo. Eu quero que seja da melhor forma possível. Então, tem que começar onde? Na infância, na primeira infância, né? Cláudia, esse é um dos motivos que eu tanto, assim, a minha motivação de estudo é a infância, A porque eu minha também. acredito muito, A né? minha Eu também. acredito muito no poder da infância. Para mim, Também.
Assim, é transformador. Se você tem uma infância diferenciada, você vai ser um ser humano diferenciado, É né? verdade. E outra coisa que também me motiva muito, muitos adultos, muitas patologias que adultos têm, ansiedade, depressão, alguns problemas, foram gerados na Na infância, infância. né? Então, o que que a Verdade. gente pode fazer para essas crianças para que elas sejam saudáveis emocionalmente? Gente, a gente está numa era em que a emoção ela é imprescindível para a sobrevivência, Isso. né? Então, assim, imagine na geração dos nossos filhos. Eu acho, Adolescentes problemáticos, né? Não precisa chegar nem na fase adulta, vamos né, na fase na de adolescente, é adolescência, uma fase difícil. Então, assim, teve uma outra mãe também outro dia falando comigo, nossa, minha filha adolescente não conversa comigo, só fica trancada no quarto. E aí, conversando com ela e tudo, a mesma coisa. Quando ela era criança, também não conectou com a mãe, sabe? A mãe trabalhava o tempo uhum, todo, a criança era cuidada pela babá, não tinha muito afeto, não tinha muito amor, o pai negligente. Então, agora ela está tendo uma dificuldade muito grande de conectar com essa filha adolescente. Então a gente tem que pensar provavelmente, tudo nisso. isso, com certeza, provavelmente porque ela não teve isso, né? É, não teve, foi o que eu descobri, Essa não teve. conexão. Agora que ela está tentando É, restaurar a conexão com a filha, sabe? Vai ser mais e é difícil, vai, mas ela está tentando, sabe? Um passo de cada vez. isso mesmo, é um passo de cada vez e não desistir. Isso. É o que eu falei para ela, a paciência e a persistência, é o nosso lema, né? É, Tem uma outra perguntinha também que me enviaram aqui, Thaís. Foi o seguinte: o que fazer quando, né, as crianças se comportam mal em frente de outras pessoas? E mesmo corrigindo, elas continuam se comportando mal. então, Cláudia, é o que eu falei. As pessoas acham, às vezes, que a gente falando com as crianças uma vez vai funcionar, É. né? E o Você não viu o comportamento. exemplo das minhas meninas aqui, que elas queriam Pois ficar aqui é, comigo aqui na live, brincando na piscina? Eu tive que falar umas duas vezes, tive que levar elas para dentro. Às vezes é o que eu faço. Às vezes só falar não adianta. Às vezes você tem que agir. Você pega a criança e direciona isso, a criança, né? Porque eu ficar só é falando, isso falando, mesmo. eu vi que não ia É, surtir efeito eu ficar só falando. Fui, peguei elas, pedi licença para vocês e coloquei elas para dentro de casa. é isso mesmo. A gente primeiro fala, né? O que tem que ser feito. Filho, mamãe tá conversando, daqui a pouco a gente resolve isso e tudo, Isso. tudo. Só que criança tem a sua necessidade. E para ela, é normal que a necessidade dela seja atendida E na primeiro do hora, que né? tudo, Na na hora. hora. Isso não é porque a criança é mimada, é porque é o nosso natural. Né? Se você for olhar para você mesmo, assim, quando você quer alguma coisa, você quer logo. Muitos adultos não sabem É esperar difícil ter também. paciência para esperar, né? A Não gente não tem gosta de ficar esperando. paciência. Quer a coisa de Isso. imediato. E aí, quando realmente não funciona só a conversa, é isso que você falou, é redirecionar, né? Peça licença para as pessoas, primeiro porque as pessoas começam a te Começa olhar a logo, verdade. né, para ver o que que você vai fazer diante daquela situação. E isso Principalmente também quando a pessoa sabe que você é psicólogo infantil, que você é educadora é, parental, tá todo mundo ali de olho para ver como você e todo mundo te olha, sendo que a gente é, tem as mesmas situações que todo mundo, né? Então, a gente pede licença e redireciona a criança. Olha, filho, fica ali com fulano, vamos fazer isso e tudo, sabe? É porque assim, as pessoas, a gente já fica, tem pessoas que já ficam ansiosas para fazer algo que as pessoas esperam que ela faça. isso. Digamos, brigar, né, gritar com a criança, olha, não faz isso, não sei o que, né? Então, assim, muitos pais já ficam acuados porque eles se sentem pressionados socialmente com isso, né? Verdade. E eu digo para os pais que é libertador, gente, quando a gente tira isso da nossa mente. Essa questão social, sabe? Da sociedade indiretamente cobrar o que tem que ser feito. Quando você se Você liberta que é o pai e a disso, mãe da criança, né? sim, quando você se liberta disso, você começa a se sentir mais leve e começar a fazer o que realmente você acha que tem que fazer. Né? Por exemplo, assim, os adeptos à disciplina positiva, né? Como a gente é. Então, assim, muitas pessoas olham pra gente, eu não acredito que ela não vai fazer nada, eu não É, acredito que ela só tá conversando, eu não acredito que ela agachou pra falar com ele.
Verdade. Eu dava Eu logo dava uma um tapa, isso, palmada. dava um tapa, dava um puxão. Então, a partir do momento que você abstrai isso, né, se liberta, isso é libertador, você Verdade. consegue essa conexão com a criança, E a gente né? tem Ela vai, consciência de que isso é melhor para a criança, né? E vai ser melhor com ainda no certeza. futuro, né? Isso que é legal. É por isso que a gente prega tanto isso, a gente divulga tanto isso, né? O José Mary Lúcia falou assim que quando a criança recebe amor, carinho, se torna um adulto melhor. É o que a gente sempre fala, né, Thaís? Eu sempre falo que eu nunca vi uma criança fazer coisas assim horríveis na vida adulta por ter recebido muito amor e carinho. É Muito pelo verdade. contrário, muito pelo contrário. Muitos menores infratores, muitas pessoas em drogas não receberam de forma correta o amor e carinho, limites. Porque Isso, muitas pessoas confundem a educação com respeito com falta de limites, e não é isso. não é. E uma coisa que eu falo também, o amor nunca estraga, né? Eu sempre bato nessa Nunca. tecla também. Amor para criança a gente nunca estraga. A Paty está falando o seguinte: e quando eu já fiz desse jeito 1000 vezes e mesmo assim minha filha continua teimando. Você tem que persistir. Ou Paciência e então, persistência, né? paciência. Ou então, como é o nome dela? A É Paty, a, Paty, Daniel, a Estela. Paty. Daniel, Estela, Catarina. Paty. Ou então, Paty, você tem que entender, procurar saber o que que a tua criança quer naquele momento, qual a necessidade dela. Isso. Qual a Você já idade da quer saber criança também, né? qual a idade da criança, né? Porque às vezes as crianças querem atenção mesmo. Mas Isso. isso não é isso, a criança ela não faz isso consciente, é inconsciente, é uma necessidade inerente, é uma necessidade inata de Isso. todos nós querer a atenção. Entende? Então, assim, a criança não faz por maldade, a criança não faz porque ela quer. É inconsciente isso. É Ó, a dois cria- anos e meio. 2 anos e meio, é o que eu falei, olha a idade, né? É igual a minha filha que É. apareceu aqui, queria ficar aqui na live. Mas Mas aí é persistência mesmo. Você toda vez tentar fazer isso ou redirecionar ela para uma outra situação, para um outro estímulo, né? Para que ela isso. saia daquela situação ali e vá observar outras coisas. Querida, eu queria que você falasse, nosso tempo está quase acabando aqui. Quais seriam as considerações finais, então, para você dar para as mães e para os pais em relação a essa questão, né? Que o meu filho não muda, já fiz de tudo, o que que eu faço, então? Bom, não quero me tornar repetitiva, mas como eu acredito na persistência, eu vou ser Eu também. persistente mesmo com vocês, né? A gente tem que olhar para si, as nossas atitudes, né, perante nossos filhos. Como você falou, muitas vezes a gente grita, um momento de Perde a estresse, mas que paciência, né? perde a paciência. Isso também você não pode se sentir culpada, porque é normal. O que não pode é se tornar rotina, É, porque se tornando rotina vai se tornar o padrão de comportamento do seu filho, né? isso. E aí você é como se você estivesse vendo um espelho ali. O seu filho é o seu espelho. Então, qual é a lógica? É seu filho mudar ou você mudar? Né? Então, assim, é sempre os pais é o primeiro a mudar para ver a consequência são os filhos. Né? Então, assim, é paciência, persistência. Muitos pais, muitas mães me falam, Thaís, como muitos aqui falaram, eu já tentei, já falei várias vezes, tá, mas várias vezes quando? É, Né? Algumas semanas, um mês, porque o comportamento não muda de um dia para o outro, é o que eu falei gente. também, a gente fala, não muda de um dia para outro, a gente tem que realmente ter essa paciência, essa É, persistência, né? É todo um a processo. gente é todo um processo, a criança está em processo de maturidade cerebral, sabe? Então, assim, você sempre pense que você é o adulto da relação, é você que está direcionando o seu filho para a vida, Isso. né? E ter essa autorresponsabilidade mesmo, sabe? Não é para se sentir culpado, ai, tá aí, mas eu vou ficar me sentindo culpado por tudo que eu faço. Não, né? Errar é humano. Mas Isso. persistir no erro
Aí já não dá. Aí não dá. Querida, eu quero te agradecer imensamente pela participação aqui na live, foi muito proveitosa. Agradecer o carinho de todo mundo que participou também. E eu queria terminar com uma frase sua do texto que você escreveu, que eu achei muito legal. Você falou assim: a infância é crucial para a formação de bons cidadãos. E eu concordo Isso mesmo. plenamente. Então, nós, como os pais, É, né, vamos aí dedicar, tirar tempo aos nossos filhos, principalmente na primeira infância, porque realmente é crucial, né? Se a gente quer, o que eu falei, se a gente quer ter bons total. cidadãos no futuro, a gente tem que começar agora, né, com as nossas É, crianças na primeira infância. Conectar com a criança, muito amor, muito carinho, respeito, validar os sentimentos, né, Thaís? com certeza. E nada disso estraga teu filho. Não te preocupa com isso. Isso, muito amor, Não te preocupa. É muito muito amor e carinho. amor, né? É muito respeito. O respeito, ele é mútuo. Quando você respeita seu filho, ele vai te Vai respeitar, respeitar, com né? certeza. E é isso, Claudinha. Eu acredito muito nisso. A Eu infância também. faz toda a diferença na vida futura, E nós, acho que a né? gente pode até desafiar vocês que ainda não experimentaram fazer isso com as crianças, né? Vamos tratar elas Sim, com respeito, com carinho, uma fala gentil, né? Um tom ameno, validar o sentimento, sim, respeitar a criança, passar tempo com ela, e vocês vão ver que vai funcionar assim. E a mudança, que a gente falou aqui, começa primeiro por nós. Né? Se a gente quer com ter filhos mais certeza. pacientes, vamos ser pacientes com as crianças. Se a gente quer ter filho que não grita, não vamos gritar com eles. Se a gente não quer ter uma criança que bate no coleguinha, não vamos bater na criança. E por aí É vai, né? isso Vamos mesmo. nós darmos o exemplo. É isso mesmo, Claudinha. Eu que agradeço também o convite. Adoro fazer live com você. A Pois é, a gente gente tem que tem um marcar mais. pensa. Faz um tempão que a gente estava marcando, né? Então, é porque assim, com É essa muita correria, pandemia, né, é muita Thaís? correria. Agora eu tô com consultório, Pois é, né? muito E trabalho. aí é muito trabalho. Mas assim, eu gosto muito de fazer live porque as pessoas, eu quero levar conhecimento para as Isso. pessoas, sabe? E eu acho que falta isso mesmo. Mais pessoas procurarem conhecimento, conhecer seus filhos, conhecer com quem você vive realmente dentro de casa, né? Com Então, certeza. assim, vamos marcar outras. Vamos Muito sim. obrigada pela parceria. A gente pensa bem igual, né? Estamos juntas, isso. Estamos juntas Tamo nessa junto, missão aí. A com Paty está certeza. agradecendo. Obrigado, parabéns, meninas. O José também, parabéns. Obrigado, então, todo mundo que acompanhou. A Ana Eu que também, Ana, agradeço. parabéns. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês e pela participação. Um E boa beijo, viu? noite. Beijo, tchau. Tchau.